Era uma reação de guerra. Era uma contradição. A menos que a pessoa que o atraiu de volta fosse a mesma que agora o estava a destruir. A ideia era monstruosa, mas uma vez plantada na sua mente, começou a criar raízes. Na manhã seguinte, ele não foi para o escritório. Em vez disso, ligou a Sérgio, o investigador. Sérgio, preciso de outro favor, disse Miguel, a sua voz firme e decidida. O e-mail que recebi. O anónimo. Quero saber de onde veio. O endereço de IP. Qualquer coisa que me possas arranjar. Isso é difícil, Sr. Alvares. E-mails anónimos são feitos para não serem rastreados. Pode levar tempo e pode não dar em nada. Eu pago o que for preciso. Só o quero para ontem, insistiu Miguel. Enquanto esperava, ele repassava cada interação na sua mente como um detetive a examinar pistas. A forma como Afonso apareceu na casa de fados, no momento exato. A forma como o confrontou na escola. E a cena no parque, aquilo não fora espontâneo. Fora uma performance calculada, projetada para humilhar e isolar. Afonso não estava apenas a proteger Isabel, ele estava a encenar uma peça e Miguel era o vilão involuntário. 2 dias depois, Sérgio ligou. Tenho boas e más notícias, disse o investigador. A má notícia é que o e-mail foi enviado através de uma série de proxy. Impossível rastrear até ao remetente original. O coração de Miguel afundou. E a boa notícia? A boa notícia é que o último proxy, o ponto de origem antes da mensagem entrar na rede de anonimização, não é muito sofisticado. Consegui um endereço de IP físico. Leva a um cibercafé. Um lugar zeco chamado Nedzone, na Rua dos Bacalhoeiros. Rua dos Bacalhoeiros. A rua ficava a menos de 300 metros da oficina de carpintaria de Afonso. Um arrepio percorreu a espinha de Miguel. Coincidência? Talvez. Mas ele já não acreditava em coincidências. Obrigado, Sérgio. Envia-me a morada. 1 hora depois, Miguel estava a entrar no Nedzone. O lugar cheirava a pó e a desinfetante barato. Havia meia dúzia de computadores velhos alinhados contra uma parede, a maioria deles vazia. Um homem de meia idade, com um bigode farto, estava atrás do balcão a ler um jornal desportivo. Miguel aproximou-se, tirando uma nota de 50 euros da carteira e colocando-a no balcão. Boa tarde. Preciso da sua ajuda. É um assunto de família, um pouco delicado. O homem olhou para a nota, depois para Miguel. O seu interesse foi despertado. Depende do tipo de ajuda. Estou à procura de alguém que pode ter usado um destes computadores há cerca de uma semana. Alto, forte, cabelo escuro. Cerca de 30 e muitos anos. Ele estava a descrever Afonso. Teria sido à noite. O dono do café franziu a testa. Muitas pessoas entram e saem daqui, meu amigo. Miguel empurrou outra nota de 50 euros pelo balcão. Talvez isto ajude a refrescar a sua memória. Ele pode ter parecido nervoso. Ou pode ter tentado não ser visto. Os olhos do homem brilharam. Ele guardou o dinheiro. Sabe, agora que fala nisso, talvez me lembre de algo. Temos câmaras de segurança. Para o caso de alguém tentar estragar o equipamento, entende? O coração de Miguel acelerou. Pode mostrar-me as gravações? 10 minutos depois, Miguel estava a olhar para o ecrã granulado de um monitor de segurança, o dono do café ao seu lado. O vídeo era da noite em que ele recebera o e-mail. A data e a hora no canto do ecrã confirmavam-no. Ali, disse o dono, apontando. Ele entrou, sentou-se naquele computador do canto. Puxou o capuz do casaco para cima. Pagou em dinheiro e saiu 10 minutos depois. A figura no ecrã estava de costas, mas a sua constituição física era inconfundível. Miguel sentiu a sua boca ficar seca. Ele virou-se para a câmara em algum momento?
O dono do café avançou o vídeo rapidamente. A figura levantou-se, caminhou em direção à porta. E, por uma fração de segundo, ao abrir a porta para sair, ele virou a cabeça para o lado, talvez para ver se alguém o estava a observar. O seu rosto ficou claramente visível sob a luz fraca da rua. Afonso. O ar foi-lhe roubado dos pulmões. Não havia dúvida. Era ele. O protetor. O irmão dedicado. O homem que o odiava mais do que qualquer outra pessoa no mundo. Tinha sido ele. Miguel saiu do cibercafé sentindo-se tonto. Apoiou-se na parede, a mente a girar, a tentar processar a enormidade daquela traição. As peças do puzzle encaixaram-se com um clique doloroso e horrível. Afonso não o queria longe. Ele queria-o perto. Queria-o de volta a Lisboa, a tentar desesperadamente chegar ao seu filho, para poder provar a Isabel, de uma vez por todas, que Miguel era um veneno. Ele não estava a proteger Isabel do passado, ele estava a usar o passado dela como uma arma. Ele atraiu-o para uma armadilha, e Miguel tinha entrado nela de cabeça. O objetivo não era apenas mantê-lo afastado, era aniquilá-lo aos olhos de Isabel e, talvez, aos olhos do próprio Tiago. Ele olhou na direção da oficina de Afonso, a apenas algumas ruas de distância. Uma raiva fria e calculista começou a substituir o choque. Uma raiva como ele nunca sentira antes. Ele entrou no seu carro, as mãos firmes no volante. A sua expressão era de uma calma assustadora. O jogo tinha mudado. Já não se tratava de pedir perdão. Agora tratava-se de lutar. Jogo sujo, Afonso, sussurrou ele para o para-brisas. Vais ter o que mereces. A mente de Isabel era um campo de batalha. Nos dias que se seguiram ao humilhante incidente no parque, ela viveu numa névoa de medo e raiva. Por um lado, a visão do rosto de Miguel, devastado pela dor, assombrava-a. Uma parte traiçoeira e enterrada do seu coração sussurrava que talvez ele estivesse a ser sincero, que talvez a dor dele fosse genuína. Por outro lado, havia a voz firme e protetora de Afonso, o seu porto seguro, a lembrá-la constantemente da traição passada, do perigo que Miguel representava para a paz que ela lutara tanto para construir. Certa noite, depois de pôr Tiago na cama, Isabel estava na pequena sala a dobrar roupa quando Afonso chegou. Ele parecia perturbado, o seu rosto carregado com uma gravidade que a fez parar imediatamente. O que foi? Perguntou ela, o coração a apertar-se. Aconteceu alguma coisa? Afonso não respondeu logo. Ele sentou-se pesadamente no sofá, passando as mãos pelo cabelo. Bel, há algo que precisas de ver. Eu não te queria preocupar, mas isto foi longe demais. Ele tirou uma pasta de dentro do casaco e colocou-a na mesa de centro. Isabel olhou para a pasta, desconfiada. O que é isso? Eu tenho um amigo que conhece gente, começou Afonso, a sua voz cuidadosamente controlada. Eu pedi-lhe para ver o que o Miguel andava a fazer. Para ter a certeza de que ele nos deixava em paz. Ele abriu a pasta. Eu estava enganado. Ele não nos vai deixar em paz. O coração de Isabel começou a bater mais depressa. Dentro da pasta havia vários documentos que pareciam ter sido impressos de e-mails e alguns papéis com o timbre de um escritório de advogados. Ela pegou no primeiro, uma troca de e-mails entre Miguel e, supostamente, o seu advogado. Falavam sobre direitos parentais, estabelecer paternidade e processo legal. As palavras saltavam da página, frias e clínicas. Um arrepio percorreu-a. Ele não pode, sussurrou ela. Pode, Bel. E vai, disse Afonso, a sua voz cheia de uma raiva justa. Mas fica pior. Ele apontou para outro documento. Era o que parecia ser uma avaliação financeira da sua vida. O seu modesto rendimento como cantora de fado, o facto de viver num apartamento alugado, a sua falta de estabilidade financeira. Em contraste, outra página detalhava os rendimentos de Miguel, as suas propriedades, a sua impressionante estabilidade. No fundo da página, alguém tinha rabiscado à mão, argumento forte para custódia total. Ambiente superior para a criança.
o ar abandonou os pulmões de Isabel. Custódia total. A frase ecoou na sua cabeça, um grito de guerra que ameaçava roubar-lhe a única coisa que importava no mundo. O seu filho. O seu Tiago. A pequena e estúpida esperança que ela abrigara, a ideia de que a dor de Miguel poderia ser real, desfez-se em cinzas. Isto não era sobre ser pai. Isto era sobre ganhar. Era sobre poder. Era sobre o homem rico e poderoso esmagar a mulher pobre que ele tinha descartado, reclamando seu prémio genético. Ele não quer ser pai, Belle, disse Afonso, a sua voz agora suave, cheia de uma falsa compaixão que a envolveu como um cobertor. Ele quer vencer. As lágrimas corriam pelo seu rosto, quentes e amargas. Lágrimas de raiva, de medo, de uma traição que parecia ainda mais profunda do que a primeira. Ela sentiu-se ingênua, estúpida por ter sequer considerado por um segundo que ele pudesse ter mudado. Eu preciso de falar com ele, disse ela, a voz a tremer de fúria. Eu preciso de acabar com isto. Agora. Ela ligou-lhe. A sua voz estava surpreendentemente calma quando lhe pediu para encontrar num pequeno café perto do rio. Um lugar neutro. Um lugar público onde ela se sentia segura. Miguel chegou 10 minutos depois. Havia uma nova intensidade no seu olhar, uma determinação que a fez hesitar por um momento. Ele parecia um homem em missão. Ele abriu a boca para falar, talvez para lhe contar a sua própria descoberta chocante sobre Afonso, mas ela não lhe deu a oportunidade. Sem uma palavra, ela atirou a pasta para cima da mesa. Os papéis espalharam-se entre os copos de café. O que é isto? Perguntou ele, confuso, a olhar para os documentos forjados. Não te faças de sonso, Miguel, sibilou ela, a sua voz baixa e venenosa. Custódia total? Ambiente superior para a criança? É isto que tu és? Um monstro que quer tirar um filho à mãe usando o teu dinheiro sujo? Miguel olhou para os papéis, o seu rosto passando da confusão para o choque e depois para a compreensão horrorizada. Ele abanou a cabeça. Isabel, isto não é. Eu não fiz isto. Isto é uma armadilha. Uma armadilha? Ela riu, um som que fez as pessoas na mesa ao lado olharem. A única armadilha aqui foi eu ter acreditado por um segundo que tinhas um pingo de decência. Que estupidez a minha. Ela levantou-se, o seu corpo a tremer. O seu coração estava partido. De novo. E desta vez, doía mais, porque não era apenas o seu coração, era o futuro do seu filho que estava em jogo. Ela olhou diretamente nos olhos dele, derramando todo o seu desprezo, toda a sua dor, toda a sua resolução naquele olhar. Desaparece da nossa vida. Para sempre, disse ela, a sua voz fria como o aço. Se eu te vir perto do meu filho outra vez, eu juro que te destruo. Ela virou-se e saiu do café sem olhar para trás, deixando Miguel sozinho na mesa, rodeado pelas provas da sua suposta traição, o rosto pálido de um homem que acabara de ver o mundo inteiro desabar à sua volta. Tudo estava perdido. O plano de Afonso tinha funcionado na perfeição. Miguel ficou sentado no café por um tempo que não conseguiu medir, a olhar para os papéis falsos espalhados pela mesa. A caligrafia na margem, ele reconheceria aquela inclinação agressiva em qualquer lugar. Era de Afonso. A crueldade do plano era diabólica na sua simplicidade. Afonso não só o tinha traído para a armadilha, como também tinha forjado a faca que Isabel usara para o apunhalar no coração. A dor da rejeição de Isabel era avassaladora, mas por baixo dela, uma nova emoção começava a borbulhar. Uma fúria fria e lúcida. Ele fora cobarde uma vez na sua vida, e essa cobardia custara-lhe 8 anos da vida do seu filho. Não seria cobarde outra vez. Ele tinha a prova de que Afonso enviara o e-mail. Mas isso não era suficiente. Era a palavra dele contra a do irmão protetor. Ele precisava de algo mais. Precisava da verdade original, a raiz de toda aquela dor. E só havia uma pessoa que a conhecia. Ele conduziu até à moradia dos seus pais no Restelo, o bairro abastado onde crescera e do qual fugira. Entrou em casa sem tocar à campainha.
A sua mãe, uma mulher elegante e de postura impecável, estava na sala de estar a ler uma revista. Ela levantou os olhos, surpresa. Miguel? Que surpresa agradável! Não te esperava. Temos de falar, disse ele, a sua voz desprovida de qualquer calor. Estás com um ar terrível. Problemas no trabalho? O problema não é no trabalho. O problema é aqui. Sempre foi aqui, disse ele, parando no meio da sala. É sobre a Isabel. O nome pairou no ar. A expressão da sua mãe mudou subtilmente. A sua postura tornou-se mais rígida. Isso é passado. Um erro de juventude que felizmente corrigiste. Eu não corrigi nada, disse Miguel, a sua voz a subir de tom. Eu fugi. E fugi por tua causa. Tu disseste-me que ela não era boa o suficiente para a nossa família. Disseste-me que ela me ia arrastar para baixo. E não estava eu certa? Olha para ti agora. O sucesso que tens. Eu tenho um filho, mãe, disse ele, a frase a atingi-la como um soco. A Isabel teve um filho meu. Ele tem 8 anos. A sua mãe empalideceu. Isso é impossível. Ela nunca disse nada porque tu a ameaçaste, não foi? Acusou ele, dando um passo em frente. No seu bolso, o seu telemóvel estava a gravar áudio discretamente. Depois de eu a deixar, tu foste atrás dela. O que é que lhe disseste, mãe? O que é que fizeste para a silenciar durante 8 anos? Eu não sei do que estás a falar, disse ela, levantando-se, a sua compostura a começar a rachar. Sabes perfeitamente, gritou ele, a sua raiva finalmente a explodir. Eu perdi 8 anos da vida do meu filho. Eu deixei-o crescer a pensar que não tinha pai. E tudo por causa do teu preconceito, do teu orgulho estúpido. A sua mãe, encurralada pela sua fúria, finalmente cedeu. A sua fachada de dama da alta sociedade desmoronou-se, revelando a mulher manipuladora por baixo. Sim, eu falei com ela, admitiu ela, a sua voz estridente. Eu ofereci-lhe dinheiro para desaparecer. Para fazer um aborto. Ela recusou o dinheiro, a pequena tola orgulhosa, mas eu deixei bem claro que se ela alguma vez tentasse contactar-te, se alguma vez tentasse manchar o nome da nossa família com o seu bastardo, eu faria da vida dela um inferno. Eu destruiria a sua reputação, garantiria que ela nunca mais conseguisse um emprego decente em Lisboa. Fiz o que era preciso para te proteger daquela mulher. A confissão foi mais feia do que ele alguma vez imaginara. Um silêncio pesado caiu na sala. Miguel olhou para a mulher que lhe dera a vida e sentiu apenas um vazio gelado. Ele não disse mais nada. Apenas se virou, parou a gravação no telemóvel e saiu de casa, deixando a sua mãe sozinha com as suas palavras venenosas a ecoar na sala luxuosa. Ele tinha tudo o que precisava. Ele foi direto à alma perdida. Sabia que ela estaria lá a preparar-se para a atuação da noite. A porta estava aberta. Ele entrou. Isabel e Afonso estavam na sala principal a conversar. Quando o viram, a expressão de Isabel tornou-se hostil. Afonso, por sua vez, deu um passo à frente, pronto para o confronto. O que é que estás aqui a fazer? Rosnou Afonso. Ela já não te disse para desapareceres? Miguel ignorou, olhou diretamente para Isabel, os seus olhos a suplicar que ela o ouvisse. Isabel, por favor. Apenas ouve. É tudo o que te peço. Ele tirou o telemóvel do bolso. Antes que alguém pudesse reagir, ele carregou no play. A voz da sua mãe encheu o silêncio da casa de fados. Primeiro a negação, depois a confissão cruel, palavra por palavra. A ameaça. A oferta de dinheiro para um aborto. A promessa de destruir a sua vida. Isabel ficou imóvel, o rosto a perder toda a cor. Era como se estivesse a reviver o momento mais sombrio e solitário da sua vida. As lágrimas começaram a escorrer silenciosamente pelo seu rosto enquanto ouvia a verdade que guardara dentro de si durante tantos anos, agora exposta na voz da mulher que lhe causara tanta dor.
Afonso estava chocado, a sua mandíbula a cair enquanto ouvia a gravação. Quando a gravação terminou, um silêncio profundo e pesado instalou-se. Miguel desligou o telemóvel. A sua voz estava calma, mas cheia de uma dor imensa. Eu não sabia, Bel. Eu juro por tudo que é mais sagrado, eu não sabia. Eu fui um cobarde por te ter deixado, mas nunca soube disto. Se soubesse... Ele então virou-se para Afonso, o seu olhar a endurecer. E tu, começou ele, a sua voz a baixar para um tom perigoso. Tu deixaste-a a acreditar que eu era um monstro. Tu sabias da dor dela, da humilhação dela, e usaste-a. Ele tirou uma folha de papel impressa do bolso, uma captura de ecrã do vídeo de segurança do cibercafé. Ele atirou-a para a mesa. Tu usaste a dor dela para me atrair para a tua armadilha. Afonso olhou para a imagem do seu próprio rosto na câmara de segurança e gaguejou, incapaz de formar uma frase coerente. Ele olhou para Isabel, os seus olhos a suplicar, mas a irmã já não o via. Isabel olhava para Afonso, e no seu rosto não havia raiva. Havia algo muito pior, uma desilusão profunda, uma traição que cortava mais fundo do que qualquer outra. O seu irmão, a sua rocha, o seu protetor, tinha-a usado como um peão no seu próprio jogo cruel. Naquele momento de silêncio ensurdecedor, a porta da sala dos fundos abriu-se. Tiago, que devia estar a fazer os trabalhos de casa num pequeno escritório, saiu, atraído pelo silêncio invulgar. Ele parou a olhar para os três adultos, para os seus rostos marcados pela dor, pela raiva e pela traição. Mãe, perguntou ele, a sua pequena voz a cortar a tensão como uma faca. Por que é que estão todos a chorar? A pergunta inocente de Tiago quebrou o feitiço. Isabel apressou-se a ir ter com o filho, ajoelhando-se à sua frente e forçando um sorriso que não chegava aos seus olhos marejados. Não é nada, meu amor. Os adultos às vezes são um pouco tontos. Volta lá para dentro, eu já vou ter contigo. Tiago olhou desconfiado para os rostos dos dois homens antes de obedecer e desaparecer novamente pela porta. Assim que ele se foi, Isabel levantou-se lentamente. Ela não olhou para Miguel. Os seus olhos estavam fixos no seu irmão. A sua voz, quando falou, era tão silenciosa que mal se ouvia, mas cada palavra era carregada com o peso da sua alma partida. Eu confiei em ti, Afonso. Mais do que em qualquer outra pessoa no mundo, disse ela. Tu viste-me no meu pior, seguraste a minha mão. E usaste essa mesma dor contra mim. Tu não me estavas a proteger. Estavas a enjaular-me no meu próprio passado, porque tinhas medo de me perder. Bel, eu só queria o teu bem, começou ele, a sua voz desesperada. Não, interrompeu ela, abanando a cabeça lentamente. Tu querias o que tu achavas que era o meu bem. E isso é diferente. Ela respirou fundo, uma lufada de ar que parecia ser a primeira em muito tempo. Eu amo-te, mas o que fizeste quebrou algo em mim. Preciso de tempo. Preciso de espaço. Afonso olhou para ela, o seu rosto desfeito. Ele sabia que tinha perdido. Sem outra palavra, ele virou-se e saiu da casa de fados, o seu andar pesado e quando a sua derrota. Agora estavam apenas os dois. Miguel e Isabel. O silêncio entre eles não era mais hostil. Estava cheio de 8 anos de palavras não ditas, de mal-entendidos, de dor. Começou Miguel, mas não sabia como terminar. Pedir desculpa parecia tão pouco. Não digas nada, disse ela, finalmente virando-se para ele. Eu também tenho culpa. Eu deveria ter-te contado. Mas o meu orgulho e o meu medo não me deixaram. Ela olhou na direção da porta por onde Tiago tinha saído. Ele é um bom rapaz, Miguel. É inteligente, é sensível. É a melhor parte de nós os dois. Eu sei, disse ele, a sua voz embargada. Eu vejo-te nele. A tua força. O teu espírito. Passaram-se vários dias. Dias de um silêncio pesado e necessário. Miguel não a procurou. Deu-lhe o espaço que ela pedira.
Em vez disso, focou-se em si mesmo, confrontando os demónios da sua própria cobardia. Foi Isabel quem deu o primeiro passo. Ela enviou-lhe uma mensagem curta: encontra-me no cais das colunas, às 5. Ele chegou mais cedo. O sol do final da tarde pintava o rio Tejo com tons de laranja e dourado. Ela chegou pontualmente, vestida de forma simples, sem o seu chale preto de fado. Parecia mais jovem, menos sobrecarregada. Eles caminharam lado a lado, em silêncio, durante alguns minutos, a observar a água. Eu sinto muito, Miguel, disse ela finalmente, parando e virando-se para ele. Sinto muito por não ter acreditado em ti. E eu sinto muito por não te ter dado motivos para acreditares, respondeu ele. Sinto muito pela minha cobardia. Sinto muito por cada dia que perdi. Ela olhou para o rio, o seu olhar perdido na distância. Não sei se consigo perdoar-te completamente, Miguel. Não agora. A ferida é demasiado profunda. Ela fez uma pausa e depois olhou para ele, uma nova determinação nos seus olhos. Mas o Tiago merece conhecer o pai. O verdadeiro pai. Não o monstro que o meu irmão inventou, nem o fantasma que a minha dor criou. Ela suspirou. E talvez nós mereçamos uma chance de descobrir quem somos agora, sem as sombras do passado. As suas palavras não eram uma promessa de um final feliz de conto de fadas. Eram algo muito melhor, um começo. Um começo frágil, incerto, mas real. No dia seguinte, eles encontraram-se em frente à escola de Tiago. Quando a campainha tocou e as crianças saíram a correr, Tiago parou quando viu Miguel ao lado da sua mãe. Ele olhou para Isabel, confuso. Isabel ajoelhou-se e disse, com a voz suave: Tiago, este é o Miguel. Há algo muito importante que eu preciso de te contar sobre ele. Mais tarde, os três caminharam juntos no mesmo parque onde Miguel fora humilhado. Desta vez, ninguém olhou. Ninguém julgou. O mundo deles tinha-se reduzido àquele pequeno triângulo de almas a tentar encontrar o seu caminho. Miguel e Isabel sentaram-se no banco de jardim a observar Tiago correr atrás de uma bola, o seu riso ecoar no ar do final da tarde. Não falaram muito. Não precisavam. O silêncio era confortável, preenchido por uma compreensão mútua. De repente, num gesto pequeno, quase hesitante, Isabel estendeu a sua mão e pousou-a suavemente sobre Miguel, que estava a descansar no banco entre eles. O toque foi leve, mas enviou uma onda de calor através dele, uma corrente de esperança que ele pensara ter perdido para sempre. Ele virou a cabeça e olhou para ela. Isabel olhou de volta. E, pela primeira vez em 8 longos anos, eles sorriram um para o outro. Não era um sorriso de paixão avassaladora, nem um sorriso de felicidade despreocupada. Era um sorriso mais profundo, mais significativo. Um sorriso que reconhecia a dor, que aceitava as cicatrizes, mas que, apesar de tudo, escolhia a esperança. Um sorriso que era o som silencioso de um novo começo. E aqui, no meio da promessa silenciosa de um novo começo, termina a história de Miguel, Isabel e Tiago. A cada um de vocês que ouviu e acompanhou, do fundo do meu coração, o meu muito, muito obrigado. Escrever esta história foi também uma jornada para mim. Uma jornada ao coração do erro, do arrependimento e ao processo difícil, mas lindo, da cura. Eu quis criar um espelho onde pudéssemos ver os nossos próprios medos, as nossas feridas mais profundas, mas também a nossa capacidade infinita de amar e perdoar. Porque esta história é um lembrete de que o amor verdadeiro não é sobre um começo perfeito, mas sim sobre a coragem de construir um novo final. Acima de tudo, é uma história sobre o perdão aos outros e o perdão ainda mais difícil a nós mesmos. E, claro, sobre a esperança. De que não importa quão escura seja a noite, uma nova manhã sempre irá nascer. Agora, eu adoraria ouvir a voz de vocês. O que vocês sentiram? Qual parte da história mais tocou o coração de vocês? Por favor, não hesitem em deixar os seus comentários aqui em baixo. Cada palavra e sentimento de vocês é muito importante para mim. Até à nossa próxima história. Muito obrigado e cuidem-se sempre.